Hoje nós vamos falar de Karl Marx. Crítica de O Programa de Gotha. É impressionante como que Marx escreve. Marx dominava a língua, articulava muito bem as ideias, mas só fica nisso. Esse texto aqui nasce em 1875, quando os socialistas alemães estavam tentando unificar várias correntes e produzir um programa político mais moderado, mais aceitável eleitoralmente. Quando Karl Marx lê esse programa, ele não vê isso como união, ele vê isso como uma traição. A partir desse sentido, ele começa a desmontar ponto a ponto desse programa. A primeira crítica que Karl Marx faz é o famoso Estado do Povo. O partido defendia um Estado que representasse todos igualmente. Marx não tolera isso. Marx diz que enquanto existir classes sociais, o Estado sempre vai servir para a classe dominante. Por que ele fala isso? Porque naquele momento, os socialistas tentavam suavizar o discurso para caber numa disputa política. Marx via essa moderação como um auto-engano, e ele dizia que a classe trabalhadora estava sendo enganada juntos. Pois Marx vai atacar a ideia de igualdade. O Programa de Gotha defendia a igualdade perante a lei, algo que parece óbvio e positivo. Mas Marx vai chamar isso de uma ilusão liberal. Os socialistas queriam propor reformas graduais, mais pragmatismo. Marx abominava qualquer aproximação ao liberalismo. Para ele, igualdade jurídica não muda em absolutamente nada enquanto a estrutura econômica permanecer desigual. A crítica dele nasce dessa recusa total ao reformismo. Ele também rejeita a proposta de distribuição baseada no mérito, que é a ideia de que cada trabalhador deveria receber de acordo com o que produz. Na cabeça dos socialistas, deixava um programa mais realista. Lá na cabeça de Marx, isso era uma capitulação ideológica. Ele responde dizendo que isso não é socialismo, é um capitalismo com outra pintura. Por isso, ele apresenta duas fases do comunismo. Tanto que esse livro aqui é famoso justamente por causa disso. É uma das primeiras vezes que o Marx vai falar como que se chega ao comunismo. Na primeira fase do comunismo, ainda existe essa ideia de mérito, bem amenizada. Já a fase final do comunismo é quando cada um recebe de acordo com as suas necessidades. E não critica o programa por causa do mérito em si, e sim porque ele tinha uma visão que esse projeto ele era antirrevolucionário. Marx também falava que o programa era superficial quando se tratava de melhorias à condição do trabalhador. O partido queria incluir uma frase genérica para unir os moderados com os radicais. Mas o Marx sempre defendeu uma ruptura e não um consenso. Marx dizia que o papel do socialista não é melhorar o capitalismo, e sim destruí-lo. Aqui deixa bem claro que ele não aceita qualquer meio termo, é revolução e pronto. Até um ponto aparentemente simples, que é o trabalhador é a fonte de toda a riqueza, Marx rejeita. O movimento operário queria valorizar o trabalhador, então eles atribuíam ao trabalho todo o valor existente. Marx rejeita isso porque ele achava isso reducionismo. Marx diz que a natureza também é uma fonte de riqueza, e acusa os autores do Programa de Gotha a pensarem de uma forma simplista e sindicalista demais, olha só. O problema aqui, apesar de Marx escrever muito bem, e ele escreve muito bem mesmo, a lógica dele não se sustenta tanto. Ele recusa qualquer reforma, qualquer avanço gradual, qualquer construção democrática. Ele aposta tudo numa revolução inviável, numa sociedade futura que supostamente surgiria de uma transformação quase moral da sociedade. Mas ele não explica como que essa fase final aconteceria. E a história mostrou que não acontece. Os regimes que tentaram reproduzir essa ideia produziram, na verdade, pobreza, autoritarismo e, ironicamente, novos estados, mas agora dominados por um único partido. Enfim, o Crítica de O Programa de Gotha é um texto literariamente brilhante, mas politicamente vazio. Marx escreve como poucos, mas não explica como suas ideias funcionariam no mundo real.